terminar o conteúdo que nós começamos. Aí no David é Lucas Louredo? Tá bom, pode deixar que eu vou. Mas não, David Louredo. É o mesmo? David Lucas? Tá bom, já arrumei aqui, tá? Já tá tudo certinho. Então vamos continuar, gente, na matéria, né, no conteúdo que a gente estava falando. Nós falamos do. Lembrando que se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? A gente está falando aqui, mas é porque não tem outro jeito, ninguém quer falar, vai falar só eu, né? Então, nós falamos do registro pelo valor original, só para relembrar, esse registro, ele, a partir do momento que a empresa adquire um bem patrimonial, né? Porque quando eu falo em bem, eu estou falando em patrimônio. Quando a empresa adquire um bem patrimonial, ela tem que registrar ele pelo valor original e em moeda nacional. E aqui ele cita alguns componentes que vão poder sofrer alterações decorrentes de alguns fatores. Então, ele fala aqui, ó, uma vez integrado o patrimônio, os componentes patrimoniais ativo e passivo podem sofrer variações decorrentes dos seguintes fatores. Primeiro, custo corrente. O que seria esse custo corrente? Os ativos são reconhecidos pelos valores, os ativos são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalente de caixa, os quais, deixa eu terminar de negritar aqui, né? Os quais teriam de ser pagos se esses ativos fossem adquiridos na data ou período das demonstrações contábeis. Os passivos são reconhecidos pelos valores em caixa, a gente já falou, acho que eu colei 2 vezes, não, que seriam necessários para liquidar a obrigação na data ou no período, ou seja, esse custo corrente, quando você adquire um ativo, ele tem que ser dado a entrada nessa mercadoria, né, ou nesse bem, vamos falar bem, pelo valor que você está pagando como se fosse à vista. Então, você não dá a entrada, por exemplo, quando você compra a prestação. Vamos imaginar que você comprou uma moto para sua empresa e você pagou 10 mil nessa moto, sendo que você deu uma entrada. Mas o valor da moto foi 10 mil reais, só que você não pagou todo esse valor da moto. Então, esse valor, ele equivale ao valor do bem que você pagou. Então, esse custo corrente, eles são ativos reconhecidos pelos valores em caixa. Depois ele fala o valor, que na letra B, o valor realizável. Os valores realizáveis são os ativos que são mantidos pelos valores em caixa de novo, os quais poderiam ser obtidos pela venda em uma forma ordenada. Quando ele cita esse realizável, o valor realizável é um valor que ainda não aconteceu. Então, esse valor que não aconteceu é porque a empresa ainda não está com o dinheiro, ou ela não vendeu essa mercadoria ainda. Aqui ele está falando da venda. Né? Na letra B, aqui, ó, os ativos são mantidos pelos valores em caixa, os quais poderiam ser obtidos pela venda. Os passivos são mantidos pelos valores em caixa não descontado, que se espera que seriam pagos para liquidar as correspondentes obrigações. Então, quando eu falo de valor realizável, ele não aconteceu ainda. É isso que quer dizer essa variação desses fatores aqui, né, do valor realizável e do custo corrente, que é a letra A. Então, ele cita o registro do bem pelo valor original, mas ele pode ser ainda pelo custo corrente e pelo valor que ele ainda vai ser, que é a palavra realizável. Sempre lembrando que ele tem que ser mantido com os valores do caixa e nunca uma coisa que eu ainda vou pagar.
Valor presente. A gente vai estudar mais um pouquinho isso aqui, porque, assim, a princípio ele é um pouquinho complicado. Mas como a gente ainda está estudando, né, os princípios, a gente vai entrar mais um pouquinho aqui no momento de fazer a mensuração do ativo e do passivo. A letra C, valores presentes. Os ativos são mantidos pelo valor presente. Quando você adquire um bem, o valor desse bem é o valor que você adquiriu agora. Você não dá valor a um bem com valor passado ou com valor futuro, não. É o valor que você fez a aquisição desse bem. Esse valor presente, eles são os ativos mantidos pelo valor real, o valor presente. Ele cita mais aqui embaixo algumas descontos, né? Descontando o fluxo, isso aqui é muito complicado para vocês agora, mas é só para vocês entender que dentro desse valor ele tem o custo, o realizável e o presente. Eu vou, inclusive, estar passando para vocês um material depois sobre essa questão. Deixa eu só ver quem entrou na sala aqui. Só um minutinho, gente, porque eu tenho que parar para ir lá na sala. Está ingressando já. Depois tem também o valor justo. É o valor pelo qual um ativo pode ser trocado por um passivo. Ou seja, o valor justo é quando você fala, não, eu não estou ganhando nem estou perdendo. Esse valor é o valor justo. Então, é quando não tem perca e nem ganho. Esse valor do ativo, ele é dado à entrada, mas sem o valor de ganho e nem de perda. No próximo princípio, nós chamamos princípio da competência. Isso aqui é muito utilizado até hoje. Tem aqui, ó, gente, faltou um último aqui, que é o da atualização monetária, tá? Esse da atualização monetária quase não tem mais. Ele fala assim, ó, os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional, ela pode influenciar nesse registro do ativo pelo valor original. Por quê? De repente você compra um bem, mas ele muda de valor num período muito rápido. Quando isso acontece, chama atualização monetária. O nosso país já há muitos anos que nada foi reconhecido. Antigamente utilizava muito a conta depressão e a conta depressão e atualização monetária. Hoje já não utiliza mais a atualização monetária. O outro princípio é o princípio da competência. Esse eu não pus figurinha, tá? O princípio da competência, a palavra competência quer dizer o mês que está sendo contabilizado ou utilizado esse lançamento. Isso que representa a competência. Então, gente, eu não pus figurinha que eu nem achei. O princípio da competência determina que os efeitos das transações, ou seja, quando ele é feito, ele é reconhecido no período que acontece mesmo. Ele é independente se você pagou ou não. Gente, quem está com o microfone aí ligado, observa aí que está tendo um som aqui. Acho que deve ser algum som de música. Pronto, desativei. O princípio da competência, você compra uma mercadoria, qualquer coisa que seja, mesmo que você não pagou ainda, pode acontecer, por exemplo, você compra alguma coisa agora em setembro, mas você só vai pagar em agosto, outubro ou até depois. Então, esse princípio da competência, ele determina que você faça o lançamento agora. Ou seja, no mês que você comprou e não quando você pagar. É isso que é princípio da competência. O princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se refere, independentemente do recebimento ou do pagamento. Então, tanto faz. Eu vendo uma mercadoria, mesmo que eu não tenha recebido, eu vou lançar ele no mês que eu vendi. Isso que é período de competência.
ou se eu adquiro algum bem, eu não vou esperar também pagar, e eu vou computar, ou lançar, ou registrar esse bem no período que eu adquiri ele. Isso nós chamamos de período da competência. O período da prudência. Esse período da prudência, vocês observaram que ele está com a moeda na mão aí, com todo cuidado, segurando, tem vários dinheiros ali. Então, esse período da prudência, ele determina sempre a adoção do menor valor. Ou seja, entre um valor eu vou contabilizar alguma coisa que eu não tenho um determinado valor exato, né? Vamos imaginar que eu vou fazer até uma mensuração, ou seja, eu vou dar um valor. Pode acontecer? Pode. Né? De repente eu pego um computador que a empresa ganha esse computador, ou acontece alguma coisa, ou não tem um valor. Então, o princípio da prudência, ele determina que você sempre utilize o menor valor. Você nunca pode colocar um valor mais alto do que realmente aquele bem, ele não pode receber um valor que não é devido a ele. E isso para o ativo. Para o ativo, você sempre vai contabilizar, se você não tiver o valor, o menor valor. Agora, para o passivo, se for uma dívida, você vai entre escolher o menor valor ou o maior valor. Para o passivo, que é uma dívida, você vai sempre escolher o maior valor. Então, ele fala assim, ó, o princípio da prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os do passivo, sempre que se apresenta alternativa igualmente válida para as quantificações das mutações patrimoniais que alteram o patrimônio líquido. Agora é muito pouco, né? Nós sabemos que tudo que compra tem a nota fiscal, tudo que vende tem a nota fiscal, mas no caso de apresentar uma situação que você precise alterar o patrimônio líquido por qualquer situação adversa, você sempre vai determinar para contas do ativo o menor valor, para contas do passivo o maior valor, tá bom? Bom, esses são os princípios que nós acabamos de falar. Nós trabalhamos aqui na aula com o princípio, deixa eu pegar aqui de novo, da entidade, da continuidade, da oportunidade pelo valor original, da competência e da prudência. Nós vamos falar agora, conforme eu falei para vocês, a gente está trabalhando dentro do conteúdo, nós trabalhamos os princípios e agora nós vamos trabalhar os fatos e os atos contábeis. Pessoal, eu demorei a mandar esse material hoje porque eu enrolei demais o meu dia trabalhando, é muito serviço. Mas, como eu disse para vocês, não precisa imprimir, tá? Você acompanhando o material, é importante você ter esse acompanhamento, porque se você tiver alguma dúvida, você está com o material na mão. Não é necessário fazer a impressão, ou seja, imprimir, só se você quiser, tá bom? Mas criar uma pasta com todo o material, isso aí é importante. Os atos e os fatos contábeis. Vocês estão observando que nós estamos vivendo uma nova era da contabilidade, né? A gente, na aula passada, falou daquele tanto de maquinário antigo, pesado, um outro cenário. Hoje, a gente trabalha na contabilidade aqui, ó, com poucos maquinários, né? Vamos dizer assim. Mas a contabilidade, ela é cheia de atos e fatos. São esses atos e fatos que vão fazer ou gerar a história da contabilidade. Então, quando eu falo em atos e fatos, eu estou falando o quê? Aqui, ó, atos e fatos contábeis. O que são os atos? São os acontecimentos que ocorrem na empresa e que não provocam alteração no patrimônio.
Quando eu falo que a contabilidade, que a empresa tem vida própria, é porque a empresa ela tem o CNPJ, que qualifica ela como uma pessoa, só que jurídica. Mas no decorrer do dia, essa empresa ela realiza várias operações ou várias movimentações, sendo elas de várias áreas financeiras, administrativas, pessoais. Então, essa empresa ela desenvolve vários atos, né, dentro da entidade para que essa história dela, para que essa contabilidade no final, ela seja exata, ela seja certa, ela seja verdadeira. Então, são esses acontecimentos que provocam alteração no patrimônio da empresa, é através do que acontece dentro da empresa. Então, os atos são os acontecimentos que ocorrem na empresa e que não provocam alteração no patrimônio. Agora, os fatos são acontecimentos, esses sim, são acontecimentos que provocam variações nos valores patrimoniais. O que pode alterar o meu patrimônio, né? Então, nós falamos que as contas do ativo e do passivo, elas são contas patrimoniais. Então, tudo que eu tenho do ativo e do passivo vai trazer para mim resultado final do meu patrimônio, do patrimônio da minha empresa. E alguns fatos que podem provocar essas variações, tanto para mais quanto para menos no meu patrimônio. São classificados, esses fatos, né? Eles são classificados em fatos permutativos, eu acredito que vocês já conhecem, modificativos e misto. Um altera, o outro não altera e outro altera as duas coisas. Então, é isso que a gente vai falar aqui. Então, os atos e fatos, né? Os atos não alteram, os fatos alteram, sendo eles permutativos, modificativos e mistos. Os fatos contábeis permutativos são os que não alteram o PL, ou seja, esse permutativo, quando eu falo permuta, é como se fosse uma balança. Se eu colocar, por exemplo, uma caneta de um lado, eu coloco do outro, não houve alteração. Ou, vamos pensar melhor, se eu pego, por exemplo, 10 mil no caixa e compro uma moto de 10 mil, não alterou o patrimônio. Vocês concordam? Porque eu não fiz nenhum gasto. Eu peguei, de fato, 10 mil reais no caixa. O caixa deixou, ou o banco, né? Eu tirei esse dinheiro e o caixa ou o banco não tem mais esse dinheiro. Mas, em compensação, eu entrei com um bem. Quando eu entro com um bem, ele também é ativo e o dinheiro que estava no caixa ou no banco também é ativo. Então, quando eu falo desse fato permutativo, o que eu estou falando? Eu estou falando que são os fatos que não alteram o patrimônio líquido. Eles apenas promovem uma permuta na composição patrimonial. Ou seja, eles não vão alterar o meu patrimônio líquido, tá? Os fatos modificativos, aqui o nome já está falando, olha, ele vai sim modificar, porque o nome próprio já falou. Fatos modificativos, ou seja, eles vão modificar o patrimônio, ou por um aumento ou por uma redução. Quando entra, por exemplo, uma receita na empresa, ele vai aumentar. Quando eu tenho uma despesa, vai diminuir meu patrimônio, ok? E também nós temos o fato modificativo aumentativo, que é o que a gente já acabou de falar, né? Ou diminutivo.
Ou ele vai aumentar o patrimônio através de uma entrada, ou ele vai diminuir o patrimônio através de uma saída. E também tem o misto. O que representa esse misto? O misto é quando tem alteração dos dois fatos. Ele pode acontecer tanto uma permutação como uma modificação. Então, ele fala assim, ó, fatos mistos são aqueles que ocorrem simultaneamente. Permuta com a modificação do patrimônio líquido. Então, ficou fato permutativo, vou ter que voltar lá em cima, modificativo. Peraí, só um minutinho, gente. Fato permutativo, fato modificativo aumentando, fato modificativo diminuindo e fato misto, que é quando utiliza essas duas contas, né? Eu fiz aqui também uma tabelinha para a gente continuar esse mesmo critério de avaliação. Então, os fatos contábeis, né, eles são permutativo, modificativo e misto. Nós já sabemos que o permutativo é quando tem uma troca. Não trocou. É como se você pegasse um dinheiro, né, e você tivesse aí, 3.000 reais. Então, você pega esse dinheiro e você vai e compra, por exemplo, algum bem. Então, você não perdeu o seu dinheiro, você só trocou ele por outra coisa. Nesse caso, a situação dele não altera. Então, ele não altera a situação líquida do patrimônio. No modificativo, ele já altera, ou para mais ou para menos, né? Altera a situação líquida sem permuta, ou seja, ou ele vai aumentar a situação líquida ou ele vai diminuir. E no misto, ele altera a situação líquida com a permuta. Então, ele vai aumentar entrada e saída, ele vai fazer essa alteração. Então, ele pode utilizar as duas contas alterando essa situação patrimonial. Vocês estão tudo vivo aí? Vocês estão muito calados, hein, gente? Sim, professora, estamos aqui acompanhando. Ninguém está dormindo, Estamos não, aqui, gente? Por professora. favor, responde aí. Estamos aqui. Ô, gente, até que eu queria assim, que vocês ficassem bem espertos, mas eu tenho que explicar, não tem jeito, né? Então, presta atenção que é pro bem de vocês, hein? Quero ver o nome de Ok. vocês lá na prova do CRC. Espero que muitos vão fazer, né? Porque tem gente que fala que não vai fazer, mas tem que fazer. Isso aqui é mais para a gente decorar e aprender, não decorar, né? Porque eu não gosto dessa palavra, sei nem por que eu falei. Mas fatos contábeis, mais uma vez, permutativo, modificativo e misto. Vou ter que descer a setinha aqui, porque senão eu não consigo trabalhar com essa tela desse computador é pequeno. Então, só para a gente fixar, né? Ele fala de novo, o permutativo altera qualitativamente o PL, só o registro em contas patrimoniais. O permutativo, ele não é em conta de resultado. Olha para você ver. A gente vem descendo, parece que é tudo igual, mas aqui ele já acrescentou essa informação aqui de suma importância. Olha aqui, ó. Só registros em contas patrimoniais, ou seja, em conta de resultado tem? Não, não tem. Então, o permutativo não tem permuta em conta de resultado, só no ativo e no passivo. O modificativo alteram, né? O PL também, esse altera. O permutativo altera o PL e o modificativo também altera o PL. Já no modificativo, olha aqui, ó, o que ele está falando? Envolve contas patrimoniais e de resultados.
Ou seja, quando eu falo que envolve contas patrimoniais e de resultado, as patrimoniais são ativo e passivo. E como o modificativo também pega as de resultado, quais são as de resultado? Receita e despesa. Então, ele já modifica aí do permutativo. No caso do modificativo, ele já utiliza todos os 4 grupos de conta, que são ativo, passivo, despesa e receita. Depois, a gente tem o misto. O misto, nesse tipo de fato, ocorre tanto o permutativo quanto o modificativo, ou seja, tanto em contas patrimoniais como em contas de resultado. Então, ele pode acontecer dentro do misto as 2 transações e fica tudo certo, né? Então, o misto, ele utiliza os 2 grupos, né? Que é o permutativo e o modificativo. Aqui ele trouxe uma extensão, modificativos aumenta, modificativos diminui. Quando entra ou quando sai, a gente falou isso lá atrás, né? Os aumentativos, que são as receitas, né? Quando ela entra, ele vai aumentar, porque entrou valor, entrou a receita, e o modificativo diminutivo é quando tem despesa. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Ele vai diminuir o patrimônio da empresa. E esse entrou receita, ele vai aumentar o patrimônio da empresa. Vocês não vão poder ir para a festa mesmo, gente, por causa da pandemia, tem que ficar todo mundo quietinho, então é melhor estar comigo do que estar sozinho. Minha aula sempre é na sexta. Aí todo mundo fica me xingando, mas eu não tenho culpa, tá, gente? Ninguém me xinga, porque a culpa não é minha dessa aula ser na sexta. É o dia que vocês iam querer dar umas voltas, né? Mas não pode, então nós estamos tranquilos, né? Ninguém pode sair, a gente está cuidando de vocês, viu? Então, aqui, ó, tem a característica. Tá bom, também. professora. Oi. Então, gente, tem a característica também. A gente falou dela já, mas só para fechar com chave de ouro, o permutativo, ele envolve apenas contas de patrimônio, que são ativo e passivo. O modificativo, ele já envolve contas patrimoniais, bens, direitos e obrigações, ou seja, ativo, passivo, né? E também as de resultado, que seria receita e despesa. Então, aqui ele já envolve os 4 grupos de conta. E o misto, a gente já falou, esse misto vai envolver o modificativo e vai envolver o permutativo. Eu acho que vocês estão ficando tão craque que eu acho que eu já posso pedir para alguém explicar alguma coisa. Sei, eu estou com essa leve sensação. Estou enganada, gente? Vocês estão muito caladinhos, eu estou achando que vocês estão aprendendo tudo já. Érica? Zé Eduardo, já aprendeu tudo aí? Todo mundo calado, né? Tá bom. Daqui a pouco eu vou Estamos pôr aqui prestando atenção, professora. daqui a pouco eu vou pôr vocês para falar, tá? Minha vingança vai ser maligna. Calma. Daqui a pouco eu vou ficar só ouvindo. Fatos contábeis, a gente já falou, mas é só para encerrar mesmo. Eu fiz um outro quadrinho aqui, porque cada vez que a gente vai focando, mais a gente vai entendendo e as informações vão ficando mais claras, né? Em relação aos fatos contábeis. Gente, a gente utiliza isso no dia a dia, sim. E também, é como eu falei para vocês, o contador ele tem que ser um cientista da contabilidade.
Então, para a gente, nós começamos a estudar os fatos lá atrás, já tem uns 20 minutos que a gente está falando desses fatos, para chegar num determinado momento que a gente já está numa linha bem mais avançada. Aqui ele fala assim, ó, fatos permutativos não modificam o PL, a gente já sabe por quê, porque eu entrei com ativo ou eu sair com ativo, eu entro com ele também, não vai alterar. Aí ele deu um exemplo aqui, ó, compra de imóvel à vista, né? Então, entrou o imóvel, mas saiu o dinheiro. Então, ficou elas por elas. O fato modificativo aumenta ou diminui o PL, receita por serviço prestado. Então, ele modifica porque tanto pode entrar uma receita como pode entrar uma despesa. E por último, o fato misto, que vai combinar os fatos permutativos e modificativos, é quando utiliza as duas coisas. Então, esse material aqui nós vamos encerrar, né? Não vamos encerrar a aula de hoje, porque conforme eu falei para vocês, a gente vai ter mais um módulo. Esse terceiro módulo, eu vou estar passando um material para vocês, e esse módulo, como a gente não vai entregar essa atividade, a gente só vai responder, ok? Então, eu vou passar um material e vocês todos vão fazer para a próxima aula. Eu vou ficar aqui dentro da sala de aula e se alguém quiser tirar alguma dúvida nesse período que está resolvendo essa questão, né? Eu vou estar à disposição pela questão daquela atividade que eu passei na aula passada, e essa sim vocês estão me entregando, né? E ela vai ser corrigida. Essa que a gente vai trabalhar hoje, por exemplo, a gente está aqui em 10, 12 alunos na sala de aula, ela vai ser mais ou menos no cache aqui mesmo. Então, a gente faz a pergunta, eu vou passar, por exemplo, a Monique responde, e aí eu volto, vou em outro, para a gente ver as respostas. E isso aí vai passar, vai virar aquela questão da pontuação. Respondeu, tem o ponto, um ponto de participação de atividade. Lembrando ainda, gente, que assim, uma coisa que eu quero falar muito para vocês é não precisa ficar com vergonha. Nós somos todos iguais, não tem ninguém melhor do que ninguém, e eu só estou num lado diferente de vocês, porque eu sou a professora, mas eu sou igualzinho vocês, eu erro, eu estudo também, então, assim, a participação de vocês é muito importante para que a gente cresça e que a nossa aula melhore. Mesmo porque esse semestre vocês vão ter banca de TCC, né? Então, é bom vocês começar, porque essa banca, inclusive eu participo delas também, ela é aqui pelo Zoom. A maioria dos professores coloca a banca pelo Zoom. Então, você vai falar, apresentar seu trabalho, como eu estou fazendo aqui. Então, vai ser legal. Eu vou passar umas questões, 2 ou 3 só. Vocês vão responder no intervalo. No intervalo, não. No intervalo é para beber água, tá, Gélia? Não é beber cerveja, não. Pelo amor de Deus, é para beber água. E aí vocês vão responder, e aí eu vou chamar pelo nome. O aluno que responder, ele ganha um xizinho de atividade feita. O aluno não é obrigatório, né, gente? Porque a gente não está aqui para obrigar ninguém, mas é importante a participação de vocês. O aluno que participou, ele vai ganhar um xizinho. Se o aluno não participar, ele perde o xizinho da participação. Então, no segundo intervalo, eu vou passar o link de novo. Essa próxima aula não vai ser gravada, porque eu não vou colocar vocês. E também, assim, eu vou dar um tempo para que vocês respondam dentro da aula mesmo. E mais, só reforçando, nesse período eu vou estar aqui fazendo outra coisa e deixar vocês aí. Qualquer aluno que quiser falar comigo, eu vou estar aqui em frente à câmera do computador. Quando tiver faltando uns 15 minutos para a gente encerrar a aula, aí a gente começa a fazer as perguntas. Tudo bem? Tudo bem, professora. Vocês são muito bonitinhos, gente. Vocês estão uma gracinha, tá? Tenho certeza que vocês vão se sair muito bem.
É só para a gente realmente treinar. Vocês estão fazendo TCC, não estão? Sim. Então, a banca de TCC, gente, é aqui, pela plataforma. Vocês vão fazer como eu faço, o slide, né, do material, e aí vai estar os dois professores na banca. Mês passado eu participei com o Júnior Mar, com alguns professores, com o Júnior Mar, a banca do Júnior Mar, da Eurilene. E aí o professor pede que você fale, então é mais ou menos igual a gente está fazendo aqui. Então, essa atividade que a gente vai fazer no último horário vai servir para vocês estar assim, se adaptando e melhorando também esse medo de falar, né? A gente precisa realmente deixar isso aí para. Nós já estamos numa outra etapa, viu? Então, está faltando 1 minuto e pouquinho para a nossa aula encerrar. Vocês podem beber a água. Daqui, no máximo, de 7 a 8 minutos, eu estou mandando o próximo link para vocês e aí eu já vou passar na. Vocês, eu só vou aceitar e já vou passar aqui no bate-papo as questões para vocês e vocês vão só pesquisar. Pode pesquisar no seu material, pode pesquisar no celular, qualquer coisa, fala comigo, tá bom? Então a gente pode, daqui 1 minutinho, tá encerrando a aula e eu espero vocês no próximo, na terceira aula agora, tá? Então até a próxima, gente.